vídeo aqui eu vou fazer 4 estilos do Stitch na versão de Natal. Eu vou começar com a parte do elfo e isso aqui vai ser basicamente um reagindo eu transformando o Stitch num elfo. Porque esse vídeo aqui eu fiz, né, eu gravei, dei uma acelerada nele e eu vou falando sobre alguns pontos que eu acho importante durante essa narrativa aqui que eu vou fazer para vocês. Eu comecei pegando o pincel caneta de feltro e pintando com esse azul. Eu quero deixar claro que eu vou tentar fazer com que um lado fique totalmente diferente do outro, para que a gente tenha uma visão e uma versão mais diferente do Stitch. Então, eu comecei com essa, e aí eu vou pintando toda a base. A gente tem um elfo, então eu comecei com as cores primárias do Stitch. E eu sempre deixo uma legenda, digamos, de cores assim. Então, eu deixei uma base de azul, uma base de roxo e uma base de azul escuro. E o restante eu vou improvisando. Fiz essa parte, deixei a orelha do Stitch mais pontuda, como uma referência do elfo. E nessa modalidade que eu tô fazendo do Stitch, foi as duas modificações que eu mais consegui fazer, que foi, no caso, a orelha do Stitch, que eu deixei mais pontuda, que remete mais o elfo, e também a parte do gorro. O gorro, eu andei pesquisando, e a maioria dos gorros dos elfos tinha vermelho e verde, então eu não saí desse padrão. Mas aqui eu fui fazendo a parte do olho do Stitch, que não tem segredo, é todo preto com um brilho. Depois que eu fiz isso, a gente tem a parte do nariz e a parte do gorro. Mas, o que eu fui fazendo? Eu vim com um azul escuro. E aí, com esse azul escuro, tem a parte do pelo que eu gosto de fazer. Se eu me limitasse só a parte do gorro e do nariz, eu acredito que eu não ia conseguir um efeito, sabe? Eu não queria mais do mesmo. Então, eu estou precisando treinar a texturização de desenho e eu estou aproveitando essas personalizações que eu estou fazendo para fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu pincel de cabelo, sim, esse pincel é meu e ele vem no meu curso de Ibis como bônus. Mas eu não conheço nenhum pincel do Ibis que pareça esse pincel. Mas sempre tem pincéis ali que você pode caçar se você quiser fazer. E aí, o que eu fiz? Eu fui fazendo vários pelinhos com um tom mais escuro. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom mais claro para contrapor. Isso que a gente tem aquele tom de azul embaixo de tudo, que dá aquele efeito de base. Aí, o que eu faço é simplesmente eu deixo um pincel pequeno e vou fazendo de forma intercalada. Intercalada ao ponto do tom claro ficar em evidência, mas não ao ponto de cobrir as outras bases que eu fiz. Eu já cogitei tirar esse tom mais claro que eu coloco, mas eu acho que fica muito bom. Então, quando eu não faço, eu sinto falta dele. Quando eu não quero sentir falta dele, eu fiz. E para deixar ali com um toque a mais, eu vim com um azul bem mais claro para fazer, só que com um espaçamento bem maior do que de fato eu fiz com os outros, só para dar aquele subtom, para ficar mais cores e dar mais profundidade. Depois eu vim com um tom mais escuro ainda para fazer a base, que eu achei que não estava escuro o suficiente, mas eu também fui fazendo de forma aleatória. Não sei se vocês conseguem ver, mas consegue perceber a textura que misturar esses tons de azul causa? Eu gosto muito do efeito que fica. Depois disso, eu vim com um pincel de pelo ainda e fui fazendo toda uma parte mais clara ao redor dos olhos do Stitch. Não é uma regra, mas é um detalhe que eu decidi acrescentar para dar um efeito a mais e dar mais detalhes ainda ao Stitch. Gostei de como ficou, mas eu acho que faltou um pouco mais de textura de pelo. Talvez eu colocaria um tom mais claro se eu fosse fazer de novo. Depois que eu fiz isso, eu venho com um pincel mais preciso e vou fazendo toda a parte do contorno do Stitch. Essa é uma técnica que eu acho que funciona muito bem. E eu não só fiz esse contorno, como eu peguei um tom bem mais escuro, quase um preto, para fazer a borda da borda. E aí a borda da borda eu esfumo bem menos. Assim fica um efeito mais concentrado. E olha como que fica, gente. Fica muito legal e fica uma camada de profundidade bem sensacional. Depois que eu fiz isso, eu venho fazendo algumas marcações com relação ao pelo do Stitch.
até porque eu estava pretendendo tirar o contorno, então eu vim esfumando e repassando, esfumando, repassando. Não estava decidida se eu ia tirar ou não a parte do rascunho, mas na via das dúvidas eu já deixei essa parte preparada. Depois que eu fiz isso, eu vim com o vermelho, esse vermelho bem aberto, porque eu acho que tem tudo a ver com o Natal e tem tudo a ver com o gorro de elfo. Depois que eu fiz isso, eu comecei a fazer cor sim, cor não, entre vermelho e verde. Esse verde, eu fiz um verde um pouco mais fechado, mas um verde muito mais claro que isso, eu acho que ia ficar mega estranho. Então, quando eu fui raciocinar, eu falei, cara, melhor um verde um pouquinho mais fechado, que eu acho que vai dar um efeito melhor. Eu acho que foi simplesmente a melhor decisão que eu tomei, porque se você for ver, dá um contraste muito grande entre um vermelho mega aberto e um verde um pouco fechado. Não vou falar bem fechado, porque senão seria mais escuro que isso. E aí não tem segredo, eu só vim selecionando e pintando. Eu sempre deixo o pincel maior para pintar o meio e depois eu diminuo o pincel para fazer a parte dos acabamentos se for muito pequeno. Faço isso novamente no vermelho. E na parte do elfo foi o que eu achei considerável em colocar do Stitch, porque eu não queria perder em nenhuma das partes a essência do Stitch também. Tanto que o próximo vai ser o mais desafiador para mim, porque é literalmente o Grinch. E eu queria deixar detalhes do Stitch, mais barra você bater o olho e saber que é o Grinch, sabe? Mas eu só vou deixar para um próximo vídeo. Vamos focar aqui na parte do elfo. Finalizando essa parte do gorro, como vocês podem ver, vem a parte da pontinha, desse pompom que ele tem. Eu sabia que era branco, mas se eu pintasse de branco ia sumir com fundo, então eu peguei um branco gelo. Não sei se essa cor existe, mas é a cor que eu dou para qualquer tom de branco que seja um tom um pouquinho mais fechado do que esse branco bem aberto. E depois que eu fiz isso, eu comecei a fazer subtons e sombras pra gente ter uma textura a mais desse pompom. Vou esfumando e fica um efeito assim, eu gostei de como ficou. Depois que a gente já tem aqui definido, eu venho tirando a linha, porque eu tava muito ansiosa pra tirar a linha pra ver os efeitos, e foi nessa hora que eu percebi que eu esqueci a parte do nariz. Mas antes de fazer a parte do nariz, eu decidi acrescentar um tom de sombra na parte do gorro. E aí, depois disso, eu vou esfumar, não vai ficar marcado desse jeito. Isso é muito bom para dar profundidade, eu gosto muito do efeito que dá. E dou só umas batidinhas e olha que efeito legal que fica. Para finalizar, vamos fazer a parte do nariz dele. Então, eu vou pintar todo o nariz e depois eu vou fazer uma borda mais escura, que é uma técnica que sempre funciona, eu sempre gosto de usar, não reclamo. E aí eu finalizei desse jeito aí que vocês estão vendo e espero que vocês estejam aqui no próximo vídeo.